E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Senhorelli, vou falar no vídeo de hoje se por que o seu familiar é dependente químico e se você tem alguma culpa ou não. Quero te dizer que é muito importante que você assista esse vídeo até o final para esclarecer todas essas dúvidas, que eu acredito que esse assunto também seja uma dúvida para você, mãe, esposa, sobre esse assunto, porque com certeza em algum momento da sua noite, do seu dia, você acaba se perguntando: poxa, mas o meu filho, o meu marido se tornou um dependente químico, desenvolveu essa doença. Será que eu sou a culpada disso tudo ou não? Então, o assunto de hoje é exclusivamente direcionado para você, mãe ou esposa que tem dúvida se tem ou não culpa porque seu familiar tenha desenvolvido dependência química. Isso mesmo. Hoje eu vou esclarecer para você se você tem culpa, se você não tem, ou o que está acontecendo na sua casa. Já esse assunto, ele não é focado para os usuários que estão nativos, isso mesmo, os dependentes químicos, os doentes, esse assunto não é para eles, pois para ele não interessa se tem culpa, se alguém tem culpa ou o que realmente acontece. O que importa é como ele vai conseguir a próxima dose, ou dinheiro, ou cigarro, não importa. O que importa para ele é isso. Ele não quer saber se ele está nessa situação porque a mãe dele fez isso ou porque a esposa dele não fez outra coisa. Não, isso para ele não importa. Então eu quero te dizer que esse assunto é uma grande oportunidade para você aprender a salvar da dependência química quem você ama. Pois o que eu posso te adiantar é que culpa ninguém tem por seu filho, marido, familiar estar nessa situação. O que todos têm nessa situação é responsabilidade. Todo mundo tem a sua parte de responsabilidade. Exatamente. Mas eu vou explicando agora durante o vídeo e com certeza vai ficar mais claro para você entender que não, você não é a culpada de tudo isso. Talvez ele nem seja também, mas vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo, que com certeza daqui para frente a tendência é você clarear mais as suas ideias, clarear mais os seus pensamentos sobre essa dificuldade que eu acredito que seja de quase 100% de vocês, mães e esposas, que uma hora ou outra o seu familiar ele quer manipular você dizendo que você é culpada por ele estar assim, você é culpada porque ele não consegue isso, você é culpada porque ele não consegue aquilo. Mas eu vou te explicar. Então eu quero te dizer que eu vou te dar algumas dicas para você ver que as coisas não acontecem sozinhas e que você não é a culpada por essa situação. E se ele falar isso, você tem que entender que na maioria dos casos é manipulação dele para ele conseguir algo. Exatamente. Por isso que você não pode acreditar em tudo que ele fala, você não pode cair no joguinho dele, porque tudo é um jogo que ele faz contra você, porque ele quer se beneficiar. É o que todo dependente químico quer, é um benefício. Qual é o benefício para o dependente químico? É arrumar dinheiro, arrumar cigarro, arrumar bebida, arrumar uma próxima dose. Não importa o que ele vai ter que fazer, se ele vai ter que mentir, se ele vai ter que manipular, se ele vai ter que te ofender, te xingar. Não, isso não importa para ele. O que importa é o benefício dele. Então, as dicas que eu quero te dizer, e a primeira dica é: aprenda sobre a situação. Exatamente. Você deve aprender o máximo que você puder sobre essa situação que você está passando e sobre situações que familiares, que esposas, que dependentes químicos passam ou já passaram. Você é muito bom porque conhecimento nunca é demais. A outra dica é:
Não deixe ser manipulado, exatamente o que eu falei anteriormente. O dependente químico, ele só pensa em te contar uma história triste e em muitos casos ele tenta te manipular para ter algum benefício. Então, essa segunda dica é: não deixe ser manipulada. Já a terceira dica é: mantenha o controle da situação. Não é uma tarefa fácil manter o controle desse tipo de situação, porque tá todo mundo com os ânimos aflorados, é uma coisa nova, é uma situação que envolve diversas ocasiões dentro de casa, fora de casa, vários acontecimentos ao mesmo tempo, mas você não pode perder o controle dessa situação. Mas vamos lá. A primeira dica é: aprenda sobre a situação. Pois se você não se aprimorar no que está acontecendo, não buscar informações e não aprender sobre a situação que está acontecendo em sua casa, você vai ter mais dificuldades para salvar da dependência química quem você ama. O que você tem que fazer é exatamente isso. Assista os vídeos aqui do canal, já que você faz parte da comunidade aqui do canal, assista esses vídeos até o final. Não importa se é vídeo curto ou se é vídeo longo, mas você tem que assistir esses vídeos. Mande perguntas, você não vai ser identificada, tire suas dúvidas e uma parte bem importante é você interagir com o seu grupo de apoio. Converse bastante com quem tem experiência e com certeza você vai aprender muito lá com essas pessoas, porque lá as pessoas já passaram por isso e elas sabem te dar o conselho da melhor forma possível. Elas não vão te falar o que você quer escutar, elas vão te falar o que você precisa escutar para você se aprimorar nessa situação e saber lidar com diversas ocasiões que são postas pelo dependente químico na sua mesa, nas suas mãos, e aí você vai saber lidar com essas situações. Já a segunda dica é: não deixe ser manipulada, porque a especialidade do dependente químico é manipular você. Então, se você colocou uma regra, por exemplo, cumpra e faça ele cumprir. Se ele te contar uma história triste para conseguir algo, exemplo, dinheiro, não caia nela. Averigue os fatos primeiros. Exemplo: mãe, eu fui roubado, roubaram meu tênis, roubaram o meu celular, enfim. Vá atrás, procure saber o que aconteceu primeiro, porque muitas vezes esse celular ou esse tênis é empenhado a um local onde vende a substância e ele quer o dinheiro para comprar mais substância e retirar o tênis, o celular, enfim. Então não acredite em tudo que ele fala na primeira, pois o dependente químico sempre quer tirar vantagem de tudo. Já a terceira dica é: mantenha o controle da situação. É uma situação difícil, eu sei que o que eu estou te pedindo não é fácil, mas você não pode deixar o dependente químico mandar em você, tomar as decisões por você e muito menos assumir o controle de nada, pois para ele a prioridade é a substância e não você. A prioridade dele não é os filhos, a prioridade dele não é a casa, não é as contas. Então, se você quer salvar da dependência química quem você ama, faça isso. Tome você as decisões que são suas e deixe as decisões dele para que ele tome, e assim você alcançará o objetivo. Não tente viver a vida dele, não. Tome as suas decisões. Se você começou a controlar o dinheiro dele, se você paga as contas da casa, se você toma as rédeas da situação, continue assim. Não deixe ele tomar conta de nada, porque no 100% dos casos o dependente químico não tem condições de tomar uma boa decisão. E como eu sempre falo,
que existe o jeito certo e o errado, nesse caso, não vai ser diferente. O jeito errado é achar que você é culpada por ele estar nessa situação. Como eu sempre falo, nesse caso, em algum momento, por falta de conhecimento da situação, por falta de saber o que realmente acontece, você pode até pensar que você é culpada do que está acontecendo, culpada por ele estar dessa maneira, culpada por ele estar nessa situação, mas você não pode se sentir culpada. No caso, alguma decisão errada sua e dele fizeram que as coisas chegassem onde estão. Então, se culpar não é o jeito errado de lidar com essa situação. Por quê? Em alguns casos, você deu coisas demais para ele, disse poucos nãos para ele quando ele era mais novo, quando ele era um adolescente, você mimou ele, você facilitou as coisas demais para ele. E aí o que acontece? Ele acaba tomando decisões erradas. E isso eu falo por experiência própria, por ter ganhado tudo nas mãos. E aí o que acontecia? Eu tomava decisões erradas. E o que aconteceu? Eu desenvolvia dependência química. Hoje eu vivo em recuperação há 12 anos, há mais de 12 anos. Mas há 13 anos atrás eu estava tomando decisões erradas pelos meus pais, por responsabilidade parte deles e a maior parte com certeza a minha. E já o jeito certo é saber que você pode até ter falhado em algum momento, como eu estava falando agora. Você pode ter falhado em algum momento, mas que você vai lutar com toda a sua força para reverter essa situação e dar a volta por cima, porque você vai ser a base forte, a estrutura para essa reviravolta na vida dele e também na sua, porque você tem que estar bem centrada, bem estruturada para poder oferecer ajuda e assim conseguir alcançar o objetivo, salvar da dependência química quem você ama. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A todos, espero que tenham entendido o vídeo, espero que consigam esclarecer suas dúvidas. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.